quão incrível seria ter um script para saber exatamente o que fazer, as escolhas que a gente tem que tomar na vida, os caminhos pelos quais a gente tem que seguir na vida. Um script que já decide tudo e a gente não precisa se preocupar muito com a imprevisibilidade da vida, a gente só faz o que está no script. Soa muito interessante essa ideia, mas óbvio que isso não existe. A vida ela é imprevisível, ela vai lançar coisas na sua frente, aleatoriamente, porque coisas são subjetivas, eventos simplesmente acontecem na vida. E a gente tem que aprender a lidar com eles, porque a gente literalmente não tem outra opção. Epictetus fala sobre isso em Discurso. Ele diz que é muito mais importante você tentar preparar a sua mente para essa imprevisibilidade, você preparar a sua mente para lidar melhor com a vida fora do script, porque é assim que ela funciona, do que você tentar antecipar tudo o que pode acontecer, antecipar todos os problemas, antecipar até coisas que você está ativamente trabalhando, você sempre achar que por você estar fazendo tudo da forma que você tem no seu script, o resultado vai ser 100% da forma que você pretende ser. E a gente sabe que não é bem assim que acontece. E quando essas circunstâncias acontecem na vida, de lançar a gente para fora do script e deixar a gente totalmente perdido, o que a gente faz agora? Porque não estava no script, a gente não sabe o que fazer. Para lidar melhor com esse tipo de situação, é muito importante a gente se preparar exatamente para lidar com a imprevisibilidade da vida. E não para eventos específicos, não para coisas específicas que a gente nunca sabe o que vai acontecer. A gente não sabe o que vai acontecer amanhã, nem na próxima semana. Acho que um dos melhores exemplos que demonstra isso na prática, pelo menos no Brasil, é o Enem. Você passa 2, 3 até 4 anos estudando todos os dias, intensamente, todas as matérias, por muito tempo, muitas horas por dia. E depois de todo esse esforço, você faz um teste onde as perguntas são aleatórias, são imprevisíveis, mas você não se preocupa com o fato delas serem imprevisíveis porque você se preparou para o contexto inteiro. Neste caso seriam as matérias português, matemática, química e etc. E por mais que as perguntas sejam fáceis ou difíceis, assim como as situações na vida podem ser fáceis ou podem ser muito difíceis, você vai estar preparado. Então, assim como você estuda para se sair bem, por exemplo, biologia, na vida você iria estudar, ou neste caso, praticar mesmo, resiliência, ser mais autodidata, suas habilidades de resolver problemas, sua paciência para lidar com momentos de tensão, situações que te deixam muito estressado. Então é uma boa analogia. Outra boa analogia também é quando você se prepara para esportes bem desafiadores, para ser mais específico, por exemplo, uma maratona. Você nunca sabe exatamente o que vai acontecer com o seu corpo numa maratona, porque é simplesmente algo extremo. Mas você vai para uma maratona se sentindo mais ou menos preparado, porque você se preparou durante muito tempo. E, independente do que acontece com você, do que acontece com o seu corpo durante a maratona, você sente, na maior parte das vezes, que está preparado a lidar com isso. E, ironicamente, eu acho que isso é um dos maiores motivos para você aprender e praticar, não só aprender, mas praticar o estoicismo na sua vida. Que assim como nós temos, por exemplo, para esportes físicos, você pode ir para a academia e praticar levantar pesos mais pesados. Quando se trata de cardio ou esportes onde você realmente precisa ser rápido, praticar correr mais. Quando se trata de um vestibular, obviamente você estuda muito, o mesmo se aplica para concursos públicos, você estuda muito por muito tempo para conseguir passar. Mas e quando se trata da vida? Como que a gente se prepara para a vida? Daí você pode perguntar, óbvio, eu me preparo para a vida estudando, trabalhando, ganhando experiência, aprendendo. Sim, mas a vida não gira só em torno disso. A vida acontecem coisas pessoais que não tem nada a ver com a sua carreira, que não tem nada a ver com o seu trabalho, que não tem nada a ver com esportes, e você precisa lidar com aquilo. Coisas imprevisíveis, para algumas pessoas são coisas que infelizmente não são nada boas e mudam o curso da vida delas. Como a gente aprende a lidar com essas coisas? Onde estão os livros? Onde estão as escolas que nos ensinam a lidar com essa imprevisibilidade da vida? E na minha opinião é aqui que entra a utilidade do estoicismo. E você nem precisa ir muito a fundo para conseguir tirar as lições mais importantes, para você conseguir passar por esses momentos. Por exemplo, pense sobre as coisas mais básicas que você aprende com o estoicismo. Focar nas coisas que você consegue mudar. Tá, mas e se eu não consigo mudar alguma coisa? Eu devo esquecer para sempre aquilo? Eu devo simplesmente deixar para lá e nunca mudar aquilo? Por exemplo, se você tem uma situação financeira muito ruim e vive numa favela no Brasil e você
quer sair de lá e não consegue, será que você tem que parar de pensar nisso? Não, mas você não consegue agora sair de onde você está, isso é algo que está fora do seu controle. Porém, estudar está dentro do seu controle. Aprender inglês está dentro do seu controle. Escolher uma carreira que te ajude a alcançar os seus objetivos está dentro do seu controle. Essas coisas estão dentro do seu controle. E o irônico é que quando você começa a alcançar essas coisas, você acaba também sendo capaz de mudar aquilo que nesse exato momento você não consegue mudar. E essa é a ideia principal do estoicismo, de você focar no que você consegue controlar, no que você consegue mudar. Não é para você ser passivo e literalmente deixar tudo para lá que não dá para mudar. É para você focar primeiro no que você consegue fazer, para depois você conseguir mudar as outras coisas. Tudo por etapas. Outra coisa na vida que é bem previsível são os momentos em que a gente se sente muito estressados, porque a vida às vezes é muito estressante e a gente obviamente não aprende a lidar com isso na escola, mas nós aprendemos isso com Marcos Aurelius. Marcos Aurelius diz em Meditações: quão mais graves são as consequências do que nós fazemos por causa da raiva do que o evento em si que causou a nossa raiva. E o que ele quer dizer é que às vezes o que acaba acontecendo pela gente estar com raiva é muito mais grave do que aquilo que nos deixou com raiva. Por exemplo, brigas de família, brigas no trânsito, briga em bares, essas coisas. Algumas vezes a gente sabe que acaba em tragédia e é exatamente esse o ponto. Às vezes são coisas ridículas e imbecis que acabam em tragédia e obviamente não tem necessidade nenhuma disso. Se as pessoas, no mínimo, soubessem lidar com a própria raiva. E, por exemplo, lidar com as outras pessoas. A gente também não aprende a lidar com as outras pessoas em matérias da faculdade e essas coisas. E para concurso, estudando para concurso público e etc. Nos esportes, sim, a gente aprende, mas não em todos os contextos. E o estoicismo te ensina muito isso, a você lidar com pessoas. Sêneca fala muito sobre como é importante você aprender a lidar com amigos, ter amigos, obviamente, aprender a lidar com seus amigos, para você tanto não dar um tiro no pé e acabar escolhendo os amigos errados, mas também para não ficar sozinho e solitário e acabar não tendo nenhum amigo. E Marcos Aurelius fala muito sobre como é importante a gente acordar todos os dias, já esperando lidar com pessoas arrogantes, pessoas traiçoeiras, pessoas que querem nos fazer mal, e para não ver isso como uma surpresa, porque essas pessoas sempre existiram e sempre vão existir. Isso faz parte da natureza humana. A natureza humana vai continuar existindo enquanto existir humanos. Se tem uma lição que eu quero que você realmente tire desse vídeo, é que você, claro, continue estudando para passar no seu vestibular, no seu concurso público, para avançar no esporte que você faz, para levantar mais peso, mas também crie planos para lidar melhor com a vida. Pensa, o que você faria se algo desse tipo acontecesse? Ou como você vai lidar na próxima vez que alguém te irritar e fazer você explodir? Ou como você vai lidar com um cenário onde você precisa esperar 2 horas, mas só estava à espera de ter que esperar na fila durante 5 minutos? Ou como você vai reagir quando alguém te irritar muito no trânsito, você estiver muito estressado e você sentir que é quase impossível não gritar, não sair do carro e arrumar confusão? Se preparar para, por exemplo, quando você tem tudo planejado, mas alguma coisa não corre tão bem como você esperava e todo o seu plano vai por água abaixo. Se preparar para coisas concretas, óbvio, a gente sempre fez isso na vida. Mas essas coisas que eu acabei de explicar são uma garantia, todos os dias vão acontecer e a gente não se prepara para elas. E é por isso que é tão importante se preparar, porque muitas dessas coisas, para muitas pessoas, a gente acaba tomando decisões que se tornam, muitas das vezes, irreversíveis. Bom, é isso, pessoal. A lição mais importante é vocês se prepararem para a imprevisibilidade da vida. Coisas são subjetivas, a vida vai literalmente jogar um monte de merdas aleatórias para você e você tem que aprender a lidar com isso. Eu também quero saber o que vocês acham desse assunto sobre a vida, sobre quão imprevisível ela é, as coisas acontecem, a gente nunca está à espera. Diz qual foi a sua experiência com isso e o que você decidiu fazer no momento que você ficou muito irritado. Se inscreve no canal e até a próxima.